Elas enfeitam o solo arenoso de sua terra natal há milhares de anos, e são de longe as construções mais famosas da história. As lendárias pirâmides dos antigos egípcios. Junto com os túmulos monumentais, os mistérios e lendas associadas a elas têm resistido com sucesso à devastação do tempo. Mostraremos agora quais são os 10 mistérios, erros e teorias das pirâmides, que ainda representam enormes mistérios para os pesquisadores. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para ouvir sobre um dos mais estranhos mistérios das pirâmides, que pode nunca ser resolvido. A pirâmide mais alta? Se observarmos as magníficas pirâmides de Gizé em sua totalidade, parece que a pirâmide central de Khafre é de longe a maior estrutura, elevando-se sobre todas as que circundam em poucos metros. Mas na realidade, as coisas são bem diferentes. Com uma altura original de 146,59 metros, a pirâmide de Quéops tornou-se a mais alta representativa de seu tipo, e ainda é considerada a maior pirâmide da história. Hoje, as torres enormes de túmulos ficam 138,75 metros acima do chão do deserto. A pirâmide de Khafre, que atualmente se eleva a 136,4 metros acima do solo, alcançou 143,5 metros de altura em tempos antigos. Mas como é então que a pirâmide de Gizé, que é na verdade a segunda mais alta, parece a maior dessas antigas tumbas em muitas fotografias? Isto é simplesmente porque se assenta em um terreno ligeiramente mais alto, e também tem uma inclinação mais acentuada do que suas contrapartes. Embora esta pirâmide seja uma das mais populares e certamente uma das maiores, a pirâmide de Khafre é considerada a mais bem preservada. Na verdade, o exterior do edifício ainda está enfeitado com alguns resquícios do anteriormente brilhante revestimento de calcário branco, o que nos leva ao próximo ponto. A aparência alterada. As poderosas pirâmides do Antigo Egito são mais conhecidas por sua capacidade de suportar o teste do tempo, mas isso só é parcialmente verdade. É verdade que a estrutura base dos imponentes edifícios foi preservada até hoje, mas eles têm pouco em comum com sua aparência original. A pirâmide de Quéops costumava ser coberta com calcário tura polido. A parte superior da estrutura, a chamada pirâmide, era feita de granito ou basalto. Como resultado, nas décadas seguintes à sua conclusão, os túmulos impressionantes se apresentavam como estruturas brancas brilhantes, erguendo-se como joias cintilantes da areia quente do deserto. Enquanto o agora alterado exterior das pirâmides ainda pode ser explicado pela decadência natural do revestimento, as mudanças internas que muitas das estruturas sofreram são, por sua vez, o trabalho de ladrões de sepulturas gananciosos. Inúmeros bens preciosos, tesouros valiosos e até os corpos de antigos governantes encontraram seu caminho nas mãos de ladrões impiedosos. O mistério da construção. A poderosa pirâmide de Quéops consiste em cerca de 2,65 milhões de blocos de pedra. Cada um desses enormes componentes pesa entre 2 e 50 toneladas. Se imaginarmos agora o esforço logístico que já seria necessário hoje, com todas as nossas modernas opções de transporte, para lidar com tal projeto de construção, podemos imaginar como este projeto era exigente há mais de 4.000 anos. Geralmente se supõe que um total de 365 mil trabalhadores estavam envolvidos na construção da tumba monumental e a completaram em um período de construção de cerca de 20 anos. Embora o período equivalente de 20 anos possa parecer a princípio um período de tempo extremamente longo, dados os meios simples à disposição dos antigos egípcios na época, parece ser extremamente curto. E de fato, a questão de como os habitantes dos reinos dos faraós conseguiram construir seus edifícios mundialmente famosos tão rapidamente ainda é um dos maiores mistérios da pesquisa moderna. O mesmo se aplica ao processo exato de construção. Basicamente, agora é considerado certo que os trabalhadores daquela época usavam rampas especiais para empilhar os blocos, que pesavam várias toneladas, para formar uma estrutura coerente. No entanto, se eram utilizadas rampas retas, em espiral ou em zigue-zague, ainda é uma questão de debate acalorado. A temperatura dentro.
Quando o sol escaldante do verão nos traz gotas de suor pela testa, não há realmente nada mais agradável do que um sistema de ar-condicionado ligado. Embora os antigos egípcios naturalmente não soubessem nada sobre sistemas técnicos de refrigeração e ventiladores, o interior da pirâmide de Quéops é caracterizado por temperaturas extremamente refrescantes. Em detalhes, o termômetro ali nunca sobe acima de 20 graus Celsius, mesmo quando o sol escaldante do verão aquece as áreas circundantes a um sufocante 50 graus Celsius. Sabemos que os egípcios teriam usado todos os tipos de meios interessantes para manter o frio durante esses meses, mas será possível que as pirâmides tivessem servido como um lugar para as pessoas se refrescarem quando o calor ficasse fora de controle? Não sabemos ao certo quantas pessoas teriam sido permitidas dentro das pirâmides durante seu auge. A maioria dos historiadores supõe que as pirâmides teriam sido proibidas aos cidadãos comuns e teriam sido reservadas para ocasiões especiais, para faraós, ou mesmo para outros propósitos que ainda temos que aprender. No entanto, uma coisa é certa: quem quer que tenha estado dentro dessas pirâmides há tantos anos, provavelmente está grato por não ter ficado preso do lado de fora do calor brutal. Vitória contra o tempo. Já aprendemos agora que as pirâmides milenares foram preservadas em sua beleza original até os dias de hoje, pelo menos em sua maior parte. Mas como isso foi possível, mesmo sem o uso de tecnologias especiais? Como é sabido, restam apenas algumas ruínas desmoronadas de outros edifícios e complexos anteriormente monumentais. Este fato misterioso torna-se ainda mais claro se dermos uma olhada na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Na verdade, as pirâmides de Gizé são os únicos representantes que ainda hoje estão preservados, embora tenham sido construídas muito antes do que o Colosso de Rhodes e companhia. Como outras pirâmides em nosso globo acabaram sendo vítimas da deterioração natural ou de catástrofes, a questão permanece sem resposta sobre como os edifícios de Gizé ainda conseguem brilhar em seu esplendor quase original. Caixão misterioso de granito. O fato de um enorme sarcófago de granito ter sido uma vez recuperado de dentro de uma das pirâmides de Gizé é emocionante, mas não é uma sensação por si só. O que torna este achado tão emocionante é o fato de que o caixão é na verdade grande demais para a câmara funerária na qual ele foi descoberto. Portanto, parece que não havia maneira de transportar o caixão para dentro da sala sem danificar tremendamente a entrada ou o próprio sarcófago. Os pesquisadores já tocaram várias variantes a este respeito, nenhuma das quais traz qualquer visão reveladora. Na verdade, parece que a câmara funerária só foi construída em torno do caixão de granito depois. O que levou os antigos construtores egípcios a darem um passo tão incomum, ainda um mistério não resolvido. Uma ideia é que os egípcios podem ter sabido que os ladrões de sepultura se tornariam um problema nos anos seguintes. Afinal de contas, os egípcios eram conhecidos por enterrar seus mortos com pilhas de joias, ouro e outros objetos de valor. Faz sentido que os assaltantes quisessem colocar suas mãos nesses bens preciosos. Se este for o caso, os líderes naquela época podem ter feito o possível para dificultar bastante o roubo dos corpos dos falecidos. Em vez de simplesmente colocar seu caixão em uma grande sala, eles podem ter construído a sala e a câmara funerária ao redor do caixão, para que ele nunca pudesse ser removido. Isto nada mais é do que uma teoria, mas certamente parece plausível. A lenda dos escravos. Trabalhadores sendo acorrentados aos pés, sendo chicoteados por seus mestres e sendo forçados a arrastar os enormes blocos de pedra das pirâmides através da areia quente do deserto com a última de suas forças. Se essa imagem lhe soa familiar, então você também se tornou vítima de uma concepção errônea muito comum. Embora tais representações fossem usadas pelos primeiros historiadores para explicar a rápida construção das impressionantes tumbas, há agora muito mais evidências de que as grandes pirâmides egípcias antigas foram construídas sem o uso de mão de obra escrava. Pelo contrário, os restos descobertos dos alojamentos dos trabalhadores mostram que eles até levavam uma vida relativamente luxuosa. Como regra geral, esses não eram trabalhadores forçados, mas sim os trabalhadores mais respeitados e experientes do império. De acordo com isto, havia assentamentos de trabalhadores separados, perto dos locais de trabalho, onde podiam cultivar sua própria comida e viver com suas famílias. Evidência de visitantes extraterrestres. Agora chegamos a uma das teorias mais controversas sobre as antigas pirâmides egípcias.
Enquanto a maioria dos pesquisadores modernos se preocupa, principalmente com a questão de como as pessoas daquela época conseguiram construir estruturas tão impressionantes. Esta abordagem é errada desde o início, para as pessoas que preferem uma abordagem muito mais de outro mundo. Se você seguir as explicações dessa paraciência, então os habitantes dos reinos dos faraós estavam em uma animada troca com os visitantes extraterrestres. Dizem que os seres extraterrestres não só eram venerados como divindades, mas também que forneceram aos egípcios tecnologias futuristas, que eles usaram para criar as poderosas pirâmides com certa agilidade. Além das tumbas imponentes, inscrições misteriosas, imagens estranhas e estátuas que parecem mostrar criaturas extraterrestres, também servem como supostas provas da autenticidade das teorias extraterrestres. Você acha que os antigos egípcios realmente receberam ajuda de alienígenas quando construíram suas pirâmides? Ou tais histórias não são nada mais do que contos de fadas inventados? Nos informe suas ideias sobre isso nos comentários. Na verdade, é fácil entender quantas pessoas simplesmente não conseguem acreditar que as pirâmides foram criadas por humanos. Afinal, elas são algumas das estruturas mais magníficas que já foram construídas. Pode ser difícil acreditar que um humano possa ter uma ideia assim, muito menos trazê-la para o mundo real. Portanto, acreditar que as pirâmides foram criadas por alienígenas não é muito bizarro. Afinal de contas, não podemos provar como os humanos a criaram em primeiro lugar, então é altamente plausível que eles, muito simplesmente, não a criaram por si sós. A estrutura mais alta do mundo. O ano é 1311, quando a Catedral Lincoln está sendo construída na Inglaterra. Se seguirmos as tradições, que nem sempre são confiáveis, então o complexo gótico tinha um teto de madeira, o que finalmente deu ao prédio uma altura total de 160 metros. Por que estamos lhe dizendo isto? A Catedral Lincoln foi a primeira estrutura na história a destronar a pirâmide de Quéops, como o edifício mais alto do mundo em milhares de anos. Nenhuma outra estrutura tinha este título, enquanto a tumba do Planalto de Gizé, que originalmente tinha quase 147 metros de altura. Um olhar sobre os gigantescos arranha-céus dos tempos modernos mostra que o Empire State Building e companhia só puderam se chamar os edifícios mais altos do nosso globo por algumas décadas. Desde 2007, este título tem pertencido ao imponente Burj Khalifa em Dubai, que tem uma altura total impressionante de 828 metros. O país com a maioria das pirâmides. Não há dúvida de que as antigas pirâmides egípcias estão entre os edifícios mais famosos da história. Apenas alguns outros edifícios conseguiram alcançar a fama mundial dos poderosos túmulos do Egito. Mas você sabia que o Egito não é nem mesmo o país com mais pirâmides no mundo? Em seu país vizinho, o Sudão, que já foi o coração da civilização núbia, encontramos ainda mais desses fascinantes edifícios. Em detalhes, existem mais de 220 pirâmides. Para comparação, no Egito, por outro lado, contamos apenas cerca de 80 pirâmides conhecidas. Agora é a sua vez. O que você pensa sobre o vídeo de hoje, sobre o lendário mundo das pirâmides egípcias? Já estamos aguardando seus comentários. Se você gostou do nosso vídeo, por favor nos dê um joinha. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para se manter atualizado de agora em diante. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima.